Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 4. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, os versículos 14 e 15. Vamos orar, vamos ler, vamos ficar em pé. A palavra do Senhor diz assim: porque vos escrevo estas coisas não vos escrevo essas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus amados. Porque ainda que tivesses milhares de preceptores em Cristo, não terias, contudo, muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Pai, obrigado, Espírito Santo de Deus, pela Tua palavra, Senhor Deus. Colocamos diante do Senhor, Pai, as nossas vidas e consagramos as nossas vidas diante do Senhor, Pai. Consagramos, Pai Santo querido, esse momento de ministração da Tua palavra, Senhor Deus, para que o Senhor venha gerar no nosso coração, Senhor Deus, uma terra boa, Senhor Deus, para produzir sementes boas, para produzir frutos bons, Senhor Deus, Pai Santo querido, no decorrer das nossas vidas, para que entendamos perfeitamente o Teu propósito, Deus, e para aquilo, Senhor, que a Tua palavra vem, Senhor Deus, de encontro às nossas vidas nessa noite, Pai. Abençoa, Senhor Deus, cada família aqui representada. Abençoa, Senhor Deus, cada visitante, Senhor Deus. Abençoa, Pai Santo querido, todas as atividades, Deus, que está se reunindo nessa noite aqui na igreja, Senhor Deus. E nos dê, Senhor Deus, a graça, Senhor Deus, Pai Santo querido, de discernirmos, de compreendermos, Pai Santo querido, perfeitamente, Deus, aquilo que o Senhor quer nos revelar, Senhor Deus, nesse momento, Pai. Te oramos, Pai Santo querido, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Queridos, essa palavra tem o título de pai ou tutor. E interessante que preceptor, na minha versão, pode ser na sua ai ou pode ser tutor também, mas são sinônimos. E é só para a gente situar bem a questão do contexto da igreja de Corinto. Era uma igreja muito abençoada, uma igreja avivada, uma igreja que, segundo a palavra, tinha dons. A gente vê isso nos capítulos 12. Uma igreja assim que era tremendamente visitada pelo Espírito Santo. Porém, também era uma igreja que tinha limitações, que tinha dificuldades, que tinha problemas. Assim como nós também temos limitações, temos dificuldades e temos problemas. Não era uma igreja totalmente assim alinhada em todos os propósitos de Deus. E a gente vê no capítulo 3 o irmão Paulo, o apóstolo Paulo, ministrando a igreja sobre algumas situações, orientando aquela igreja, né, sobre os litígios que haviam dentro da igreja, sobre os desencontros que havia dentro da igreja. Né, muitas vezes assim, até a questão de trazer da conformação da época, do mundo que a gente fala, a questão dos ídolos, a questão das carnes sacrificadas, a questão da ceia, a questão do alcoolismo, da bebida, tudo isso havia, e o apóstolo Paulo sempre dava uma orientação para a igreja nesse sentido. E é muito interessante que, em relação a isso, a questão também assim, de preferências, né? A gente vê lá nos capítulos seguintes que alguém falava assim, não, eu prefiro João, eu prefiro Pedro, eu prefiro Francisco, né? E o apóstolo realmente ele orienta isso para que a igreja não se conduzisse por esse caminho. Mas é interessante que em tudo isso que a gente vê nessa palavra, ele estava discernindo uma coisa muito interessante. Todo aquele desvio, digamos assim, da graça, da conduta de Deus, da direção de Deus para aquela igreja, ela tinha um único sentido, ela tinha uma única consequência, que era a falta de pai. E é muito importante isso a gente ver, que a maioria das pessoas que tiveram ou que tem dificuldade com pai biológico, ela também tem dificuldade em relação a Deus. Isso é comum. Os pregadores, eles costumam falar que todo ateu, ele é um órfão. Por quê? Ele teve alguma dificuldade com o pai no passado. E por isso ele não consegue entender a paternidade de Deus. Mas, invariavelmente, tudo isso que acontece ao nosso redor, toda essa situação, essa confusão que a gente vive, é falta de paternidade.
E hoje, queridos, a gente vê assim que é facilitado para nós, a ciência, a tecnologia nos facilita todas as coisas. A gente encurta as distâncias com o meio de comunicação. A gente se comunica de uma forma muito rápida. Isso é muito bom, muito interessante. Nós temos à disposição realmente todas as coisas, como o pastor Adonai pregou no domingo passado. Tudo que nós precisamos, tudo que nós desejamos, tudo que nós queremos, assim no estalar de dedo, é possível. Outra coisa interessante também, no nosso meio cristão, nós temos assim determinadas, variadas denominações. Você pode escolher. Se você não gostar de um culto mais avivado, você vai escolher um culto mais centrado, mais quieto, um culto da harpa, um culto do cantor cristão. Se você não gostar de uma versão como a minha, atualizada, você escolhe uma NVI, você escolhe uma linguagem de hoje, você escolhe uma Bíblia Viva ou qualquer outra versão, né? Se você realmente não gosta de um ritmo de música ou de um cantor, você tem à disposição assim uma gama de possibilidades. Isso é muito bom, porque igrejas é muito bom, porque você tem a possibilidade de escolher. E era para que a gente fosse feliz, para que a gente se sentisse alegre, para que a gente se sentisse realmente bem quando nós chegamos num grupo. Mas não é desse jeito. A gente vê realmente assim pessoas angustiadas, pessoas insatisfeitas, pessoas sem esperança. A gente vê realmente pessoas em contenda, em litígio, dentro da própria igreja, como a gente vê também lá no mundo. E a pergunta sempre vai ser, mas por quê? Se a pessoa está vivendo uma situação estável, se financeiramente ela está bem, se conjugalmente ela está bem, se espiritualmente ela está bem, se emocionalmente ela está bem, se ela mesma escolheu, não foi ninguém que conduziu ela para um grupo como esse, ninguém colocou uma arma no peito dela, ninguém colocou uma faca no pescoço para que ela viesse, foi escolha própria. Então por que insatisfação? Porque essa angústia que acompanha assim a grande parte das pessoas, a gente só pode entender, queridos, que uma coisa: falta de paternidade, falta de um pai. E assim, essa é uma cidade que há algum tempo a gente está acompanhando jovens. Já houve época em que a gente adotava esses meninos e meninas quando chegavam aqui com seus 14 anos, 15 anos para estudar. As famílias adotavam, tinha obrigação, tinha disposição no coração de levar essas crianças para casa no final de semana e orientá-las. E realmente elas chegam aqui com sonhos, muitos sonhos. Trazem da bagagem muitas vezes o sonho de família. O Jonatas, marido da Renata, ele costumava falar que quando ele saiu de casa, os pais disseram para ele: vai, Jonatas, e realiza o nosso sonho. Assim como ele, tantos outros fizeram a mesma coisa. E é muito interessante, queridos, que uma vez ouvi um pregador falando que a primeira agressão que nós sentimos é quando a gente nasce. Nós passamos 9 meses na barriga da nossa mãe, sendo nutrido, sendo amado, sendo abençoado, né? Aquela esperança de aquela criança nascer, ligado com ela, recebendo carinho, recebendo a manifestação da mãe. Mas quando chega o momento de nascer, chega uma pessoa que nunca nos viu, não sabe da nossa história, nem vai saber da nossa história, e vai e corta aquela ligação que a gente tem com a nossa mãe, cordão umbilical. É a primeira agressão na vida que a gente sofre. A partir dali nós somos um indivíduo. Nós não temos mais uma ligação direta com aquela mãe que nos gerou. E esse cordão, a gente vai com ele também para a vida, tentando ligar em um pai ou tentando ligar numa mãe. Por isso que quando nós recebemos esses meninos aqui em Viçosa, em outras cidades universitárias, eles procuram também um grupo, eles procuram um pai, eles procuram uma mãe. Bom quando eles encontram uma igreja, bom quando eles encontram uma família que vai abençoá-los, que vai conduzi-los, que vai orientá-los. Mas a maioria
vai ser levada realmente para grupos que vai só desencaminhar. Prostituição, alcoolismo, drogas, satanismo, feitiçaria e por aí afora. Porque há uma necessidade realmente de a pessoa estar ligada. E o que o apóstolo Paulo estava falando era isso. Nós temos milhares de tutores, milhares de aios, milhares de preceptores. Contudo, ele diz, nós não temos muitos pais. E nós precisamos disso. A igreja precisa disso, a humanidade precisa disso. Às vezes, quando você assiste uma pessoa fora da igreja, a única coisa que ela precisa é de alguém para ouvir. Ela não precisa de muita coisa. Alguém para ouvir. Alguém que possa realmente se importar com ela, alguém que ame, alguém que verdadeiramente tenha um carinho por ela, seja verdadeira aquela amizade. É isso que ela precisa. Tem muitos casos que a pessoa realmente assim está muito derribada, e quando ela encontra alguém que dá esse aconchego para ela, ela se ergue, ela se anima, ela começa a vencer, ela começa a ir para frente, ela começa a se libertar de tudo aquilo que vinha oprimindo. Pai, isso é muito, muito tremendo. E nós, como igreja do Senhor, nós também assim caminhamos nesse sentido, porque isso é a palavra de Deus. Isso é graça de Deus. Se nós entendermos isso, se nós realmente assim caminharmos por esse processo, certamente que muito daquilo que nós vivemos como igreja hoje, como família hoje, nós não passaríamos, porque nós teríamos isso suprido em nossas vidas. Isso é muito legal. As pessoas perguntam assim, mas por que então esse vazio, se eu tenho tudo? Às vezes a pessoa ela tem tudo, mas ainda continua um vazio. Tem um tempo que a gente também conversou com uma senhora, e ela falava assim, ela tem uma vida estável, mas ela dizia para a gente assim, olha, eu realmente tenho alguma coisa que eu preciso, eu não sei explicar, mas eu necessito de alguma coisa. Tem algo que está me faltando, eu não sei dizer o que é isso. Pai, mãe, alguém que tenha um interesse genuíno, verdadeiro por essa pessoa. Alguém que não veja nela um número, uma ficha, como diria o pastor Sabá, mas que veja uma vida que vai ser gerada para a eternidade. Alguém que não veja nessa pessoa uma cifra, mais um membro que vai contribuir, mais uma pessoa que vai para a eternidade. Interesse genuíno. Nós esperamos isso. Nós aqui também como membros esperamos isso. As pessoas lá fora esperam também isso. Talvez seja essa necessidade, talvez seja o suprimento desse vazio que muitas pessoas têm lá fora. E a gente, nessa pergunta, por que a gente encontra 3 situações que eu quero estar assim falando com os irmãos. Primeira, as pessoas precisam de paz. Versículo 8 do capítulo 4 ainda, ele diz assim, eu vou ler aqui na minha, depois eu leio na atualizada. Vós se tornaram adultos, versículo 8 do capítulo 4, vós se tornaram adultos, não precisam de orientação, vivem seus próprios entendimentos, estão satisfeitos e espiritualmente fartos. Na minha versão atualizada ele fala assim, já estáis fartos, já estáis ricos, chegastes a reinar sem nós, sim, tomara reinastes para que também nós viéssemos a reinar convosco. É um espírito que não reconhece que precisa de uma orientação, de uma condução. Eu tenho todas as coisas, eu consegui todas as coisas, eu compreendo todas as coisas, eu sei todas as coisas, portanto, eu não preciso de um orientador, de um pai, eu não preciso. Então ela vive uma vida de independência, ela segue seus próprios caminhos, ela mesma se conduz, e por isso acaba no vazio, acaba na depressão, acaba na ansiedade, acaba na angústia,
acaba no sofrimento, acaba em famílias destruídas. E assim a gente vai vendo isso ao longo do tempo. E detalhe, isso também não diz respeito simplesmente ao indivíduo. Se você pesquisar, nações, comunidades inteiras também vivem isso. Se você mapear, com certeza você vai identificar que não só uma pessoa, uma família, mas comunidades e nações e países precisam de uma direção, precisam de uma condução. Versículo 10 a 13. Vou ler de novo aqui, ele diz assim: não, Paulo falando para a igreja, para os irmãos, não é assim. Eu me exponho à humilhação pública, à dor de cativos condenado à morte por amor de vós. Eu vos gerei e continuo a gerar vocês. Quando a gente fez uma viagem ontem, a Beth estava lendo uma apostila que a gente recebeu no treinamento com o pastor Marcos sobre oração. E lá fala que o apóstolo Paulo, ele menciona 41 vezes oração. Eu oro pela igreja, eu intercedo pela igreja, eu oro por fulano, eu oro por cicrano, e assim vai. E apenas uma vez ele pede oração por ele mesmo. Uma das coisas muito interessantes nesse ministério, queridos, ou nessa paternidade, nessa consciência de paternidade, é serviço. Toda vez que você se coloca como pai de alguém, você está dizendo para essa pessoa que você vai servir. Que essa tua vida agora não te pertence mais. Eu estava assistindo um filme, O Último Samurai. Eu às vezes começo a assistir e tenho que sair. Tem alguma atividade que tem. Ou então quando eu volto, vou querer assistir, ele já está no começo, está no fim. Nunca realmente consegui. Mas tem uma coisa lá que ele falou que me chamou muita atenção. E que eu fiquei refletindo, aquilo de alguma forma se me impactou. Quando a personagem lá do samurai, ele é chamado para responder por que ele era tão submisso. Por que ele tinha no imperador essa coisa de se doar de uma forma tão grande? Até a própria vida, ele dizia assim: se você precisar, imperador da minha família, está aí para você fazer o que quiser com ela. A minha vida é tua, te pertence. Eu sou teu servo. O que você quiser fazer. Se você me chamar de madrugada, eu vou. Se você me mandar caminhar milhas, eu vou. Porque eu estou aqui para te servir. E é interessante que a palavra samurai é servir. Ele estava ali a serviço do imperador. Toda a atividade deles era para servir o imperador. A qualquer custo. Inclusive da própria vida. Inclusive da própria família. Se a gente olhar nesse versículo 13 da versão atualizada, ou das versões comuns, a gente vai ver o seguinte, 4, 10, 13. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vós sábios em Cristo. Nós fracos e vós fortes, vós nobres e nós desprezíveis. Até a presente hora sofremos fome, sede e nudez, e somos esbofeteados e não temos morada certa, e nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos, quando perseguidos, suportamos, quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. Era o sentimento de um servo. Uma pessoa que entregou a sua vida para Cristo e que a partir daí ela não retoma mais. É dele. Ele faz com ela o que ele quiser. Ele chamou para servir. Quantas vezes a gente vê o apóstolo Paulo saindo, pregando, caminhando, anunciando o evangelho, plantando igrejas, voltando mais tarde para confirmar aqueles irmãos, chorando, de joelhos, clamando, sendo chicoteado, apedrejado, jogado fora da cidade e voltando outra vez para aquela cidade. Pai, servo, não é mais nosso. Muitas vezes, a gente que é líder,
que quando chega em casa e a gente acha que vai ter tempo para a família, de repente uma ligação, servo, você tem que parar e sair. Às vezes, você realmente tem um programa definido, mas tem alguém precisando mais do que aquelas pessoas, e você tem que sair. Ou quando você chega com aquele tempo disponível, e a família está lá reunida, mas você lembra que tem uma palavra para você dar, e não pode ser qualquer palavra, então você vai para o seu quarto e vai meditar. Tempos, serviço, entrega, exaustiva, mas a gente realmente foi comprado por preço para isso. Sangue de Cristo. Não tem mais nada. Quando eu ouço falar em corrupção, o único sentimento que me vem ao coração é que se essas pessoas soubessem o valor que tem o sangue de Cristo, milhares, bilhões de reais, de dólares, de libra, não valem nada porque não compram o preço do sangue de Jesus. O sangue de Jesus é muito maior, é muito mais valioso do que qualquer cifra. Serviço. Outra coisa, as pessoas precisam de uma representação. Você que nasceu, cujo cordão umbilical foi cortado, precisa urgentemente ligá-lo a um pai que gere vida em você. Fuja das pessoas que geram morte. Interessante isso, porque um tutor, ele não tem autoridade sobre a pessoa que ele assiste. Seja uma criança, seja uma pessoa idosa, incapaz. Ele não tem autoridade de um pai. Se a criança se rebelar, se ela se insurgir, se ela começar a fazer os seus biquinhos, ele não tem autoridade para corrigir. Ele não pode pegar uma vara e corrigir, porque ele não é pai. Mas o pai sim. Por isso que essas cartas eram endereçadas à igreja de Corinto, nesse sentido. Vocês precisam abandonar tal coisa, não é desse jeito. E você vê que muitas vezes, quando chegavam as cartas, eles liam aquilo, mandavam outra de volta, pedindo orientação de alguma outra coisa, e o apóstolo escrevia de novo. Quando chegava aquela palavra poderosa, aquela carta poderosa, aquela epístola poderosa, aquelas palavras que iam lá no âmago, que dividia junta e medula, alma e espírito, eles aceitavam com graça aquela palavra, aquela carta. Mas quando o apóstolo estava presente, eles falavam assim: não, a tua palavra para nós é desprezível. Olha, queridos, para qualquer um de nós, era a gente virar as costas e ir embora. Nosso ego falaria mais alto, nosso egoísmo falaria mais alto, nosso individualismo falaria mais alto, mas para ele não. Ele permanecia, ele amava, ia para o chão, ia para o joelho, começava a clamar por aquelas pessoas, pedia que Deus tivesse misericórdia. Servo, pai. E se você olhar realmente assim, pai biológico, desse jeito. Uma vez eu vi uma jovem falando que na casa deles eram muitas crianças. Algumas vezes ela viu a mãe e o pai, na hora do almoço, se retirar. Eles saíam de fininho. Ela achava que ele estava indo, sei lá, para outro lugar. Mas a verdade, ele estava saindo porque não tinha alimento para todos. Pai, mãe, em primeiro lugar os filhos, depois a nossa vida. Servo, tutor, querido, não tem
essa autoridade sobre as nossas vidas. Quando ele fala que no nosso meio nós temos milhares de preceptores, nós somos uma igreja de cerca de 400 membros, temos dezenas de preceptores, mas nós temos poucos pais. Gostaria sinceramente que nós tivéssemos mais pais, gostaria que os filhos se rendessem mais aos seus pais, gostaria que mais pessoas ligassem esse cordão em alguém. Porque se a gente vê historicamente, as igrejas que cresceram, as igrejas que tiveram proeminência, elas atenderam perfeitamente esse chamado de Deus. Conseguiram realmente discernir essa necessidade de gerar filhos, de gerar pai, de gerar pessoas que se voltem para elas, que conduzam, que orientem, que digam para elas: olha, você precisa parar mais um pouco das atividades da igreja, cuida um pouco da sua vida, olha mais para casa, glorifica a Deus naquilo que você está fazendo. Às vezes a gente se lança na emoção, às vezes a gente quer fazer tudo, está em todos os locais, todos os lugares, mas Deus, Ele tem que ser glorificado lá fora também, naquilo que nós fazemos. Tem que ser bem feito, tem que ser com excelência, tem que ser íntegro, tem que ser completo. Nós não podemos fazer uma coisa bem feita e outra pela metade. Deus, Ele requer de nós realmente uma coisa completa. Os filhos têm que atentar para isso, os pais têm que atentar para isso. Há um momento de você realmente parar, há um momento de você conduzir, há um momento de você orientar. Olha, aqui é o teu limite. Pais, homens, os maridos, os varões, os sacerdotes, ele tem condução dos filhos diferente das mães. Limite é coisa de pai, nutrição é coisa de mãe. Isso é interessante. Outra, as pessoas estão livres de tutores. Quero que você leia comigo Gálatas 3, versículo 24, 26 e 29. Gálatas 3, 24 diz assim: de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, nos serviu de tutor para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao tutor. 29. E se sois de Cristo, também sois descendente de Abraão e herdeiro segundo a promessa. Deus, Ele constitui pais sobre a igreja para que a gente não tenha que ter tutor. Pessoas que nos imprima condições, mas pessoas que nos constranja com seu amor, com sua dedicação, com seu serviço, que nos leve a um patamar mais alto. Pessoas que verdadeiramente se importem com aquilo que nós fazemos. Não seja uma questão pessoal. E eu sempre costumo falar, e o pastor Marcos também costumava falar, se nós queremos que os nossos discípulos sejam grandes, nós temos que ser grandes. Se nós queremos que os nossos discípulos avancem, nós temos também que nos doar. Porque caso contrário, a gente não vai conseguir. E nós temos aqui vários líderes. No futuro próximo, nós teremos mais pastores, missionários, apóstolos, evangelistas, mestres. É o objetivo nosso. A igreja ela tem que crescer. Nós temos que ir nesse ritmo, para que a gente não fique patinando, para que a gente não fique estagnado. Ela tem que crescer. Cada vez mais vai chegando e nós vamos ter que crescer, vamos ter que nos aprimorar para isso. Serão geradas pessoas, líderes,
E nós temos que ser pais para esses líderes, para esses novos líderes. Livres de tutor, livres de fracasso, livres da sujeição, livres da rejeição, da opressão e do abandono. Muitas vezes a pessoa, ela está há algum tempo na igreja, há anos, mas ela ainda continua com aquele sentimento da rejeição lá de trás. Como se consegue conduzir isso? Pai, o tutor, ele não tem capacidade para isso. Tem que ser orientação do pai. Tem que ser conduzido para que essa pessoa realmente seja liberta, ela possa produzir muito mais. Aquilo, ela não viva realmente no limite, ela não viva na reserva das maravilhas que Deus conquistou para ela. Tem que avançar. E ele diz assim, Timóteo 4,7, 1 Timóteo 4,7, ele fala da orientação para eles, para a igreja, para Timóteo, para a igreja também. Olha, vocês esqueçam as fábulas de velhas caducas, esqueçam genealogia sem fim, esqueçam aquilo que realmente não traz proveito para vocês. Olhem para aquilo que traz crescimento, que traz vida, traz graça, que traz autoridade, que traz poder, que traz unção. Olha para isso. Outra coisa, em Cristo somos sabedoria, justiça, santificação e redenção, filhos e herdeiros da mesma promessa feita a Abraão. 1 Coríntios 1, 30, 31. Isso é muito tremendo, porque se nós temos no preceptor uma pessoa que nos empurra para baixo, nós temos no Pai uma pessoa que nos eleva, que nos coloca naquela condição de filhos de Deus, participantes da mesma promessa, abençoados, ousados, habilitados, capacitados, equipados para a obra que Deus quer fazer através das nossas vidas. Isso é tremendo. E uma outra coisa que nós vemos é: corramos a carreira que nos está proposta. Jesus Cristo, autor e consumador, é o autor e consumador da nossa fé. Se a gente olhar também nesse texto de Coríntios, a gente vai ver que a mensagem de Paulo era tipo assim: eu não me interesso por nada a não ser Cristo crucificado. Não quero saber nada a não ser Cristo crucificado. A nossa mensagem para a igreja, a nossa mensagem para as pessoas é Cristo crucificado, morto e ressurreto. A igreja do primeiro século tinha essa mensagem. Essa era a mensagem realmente que Cristo trouxe. Essa passou a ser a mensagem da igreja. Se você vê nos apóstolos, Atos, você vai ver que a orientação deles era exatamente isso. A mensagem era essa: Cristo crucificado, morto e ressurreto. A mensagem que nós temos para o pequeno e para o grande é a mesma. A mensagem que nós temos para o agricultor que está lá no meio do mato e para uma autoridade constituída da mais alta estirpe, a mensagem é a mesma: Cristo crucificado, morto e ressurreto. Não tem mais nada. É essa palavra que a Rafaela falou que não volta vazia. Essa palavra que não tem que ser conformada com a condição da pessoa. Ela não vai entender, entende? Porque quem vai explicar para ela é o Espírito de Deus. Quem vai colocar no coração dela é o Espírito de Deus. Ah, mas ele é muito grande, não vai aceitar. Aceita. Porque quem vai constranger ele é o Espírito de Deus. Então, quando você falar, não conforme a palavra a uma necessidade de pessoa ou de circunstância. Palavra é palavra. Toda vez que você conforma essa palavra, ela vai sair atrofiada e não vai surtir o efeito. É que nem você tentar apanhar um fruto verde. Ele não vai amadurecer. Você pode até apanhar o fruto e vai deixar ele lá, mas ele não vai chegar naquele ponto de amadurecer para que você depois possa aproveitar. Tem que ter o tempo
Tem que ter maturação, realmente. Então, queridos, o nosso objetivo, como igreja do Senhor, é pensar nisso. É começar a trabalhar para gerar paz no nosso meio. Começar a ligar o nosso cordão em alguém. E algumas vezes as pessoas falam da questão assim, da escolha da paternidade. Mas eu não vou escolher pessoas mais novas. Isso não tem muita significância. Porque quando o Marcos chegou aqui, ele era mais novo 1 ano que a minha filha. Mesmo assim, a gente resolveu se submeter e obedecer. E nós conquistamos um pastor, e conquistamos um pai, e conquistamos um amigo. A gente discutia algumas coisas, mas sempre a paternidade prevalecia. Nunca foi diferente. E não era porque ele era mais novo que a gente não conseguiu esse relacionamento. Então, quando Deus te mostrar o seu pai ou a sua mãe espiritual, não faça caso disso. Creia e avance, porque Ele está te dando oportunidade de crescimento, de você ser grande, ser uma pessoa de multidão. Mas isso depende da sua obediência, depende realmente de você se submeter a isso. Caso contrário, até que você resolva, você vai estar nessa condição de angústia, de insatisfação, de sofrimento, de questionamento, de coisas que eu preciso conhecer, eu preciso saber, eu preciso preencher esse vazio. Outro dia eu estava conversando com um irmão e vendo assim que as pessoas resistem muito hoje na questão de confessar Jesus como Salvador e Senhor. Mas a palavra diz que vai chegar um dia que todos se dobrarão, todo joelho se dobrará, toda língua confessará: eu sou ateu, vai se dobrar. Eu não creio em Deus, vai se dobrar. Eu tenho a minha religião, vai se dobrar. A diferença é que vai ser lá na frente. Você poderia ter aproveitado muita coisa hoje, mas deixou para lá. Vai se dobrar do mesmo jeito, vai confessar do mesmo jeito. Não tem escape. Então tem que ser hoje, tem que aproveitar hoje, tem que ter essa graça hoje e não deixar para mais tarde. Amém, queridos? Nós vamos estar orando, depois a gente vai estar ouvindo o pastor Davi. Tem uma informação para nós. Gostaria que você ficasse em pé. Pai, muito obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, Pai Santo querido, porque certamente, Pai, ela vai fazer aquilo que ela tem que fazer em nosso coração. Não é, Senhor Deus, a nossa palavra da igreja, não é a palavra, Senhor Deus, de um pastor, mas é a Tua palavra. Deus, ela vai realmente atingir, Deus, o âmago de cada um de nós. Ela vai nos trazer, Senhor Deus, a revelação, a consciência, o discernimento, Pai, daquilo que nós precisamos fazer, como corpo de Cristo, Senhor Deus, como servos uns dos outros, como irmãos, Pai Santo querido. Deus abençoa, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor Deus. E que cada dia, Senhor Deus, nesse lugar, Senhor Deus, que essa palavra, Senhor Deus, que for proclamada, Senhor Deus, nesse lugar, que os louvores que foram entoados nesse lugar, sejam levados pelos ventos, Pai Santo querido, para essas casas, para essa comunidade, Senhor Deus, aqui desse bairro, Senhor Deus. Que as igrejas, Pai Santo querido, nessa região, Senhor, elas possam se irmanar, Senhor Deus, Pai Santo querido, para buscar esses discípulos, Pai, que estão dispersos, para essas ovelhas, Pai Santo querido, que estão, Senhor Deus, como sem pastor, Senhor Deus. Nós oramos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, para que possamos, Pai Santo querido, Deus, conquistar cada coração, Senhor Deus, que está ao nosso redor, Senhor Deus. Tenhamos, Pai Santo querido, essa consciência, tenhamos essa disposição, Pai Santo querido, de gerar filhos nessa comunidade, Senhor Deus, Pai. Louvamos o Teu santo nome, Senhor Deus, Pai, pela Tua misericórdia, pela Tua grandeza, pela Tua fidelidade, pela Tua bondade, pelo Teu amor, que é infinito, que é insondável. Senhor Deus, Pai Santo querido, unge os nossos pés,
Senhor Deus, para as boas novas. Unge, Senhor Deus, o nosso coração, unge a nossa mente, unge os nossos lábios, ó Deus, para que tenhamos ousadia, para que tenhamos intrepidez, para que tenhamos disposição, Pai Santo querido, Deus, para lançar a Tua palavra, Senhor Deus, por todos os locais, Pai, especialmente, Senhor Deus, onde nós estamos, Pai Santo querido, Deus. Nós louvamos ao Senhor, Deus. Te agradecemos, ó Deus, por cada vida aqui presente, Senhor Deus. Te agradecemos, ó Deus, por aquelas que não vieram, Senhor Deus, que elas também recebam, Senhor Deus, a Tua porção de bênção, Senhor Deus. Aleluia, Senhor Deus. E assim nós cresçamos, ó Deus, juntos, Pai Santo querido, para aquilo que o Senhor tem nos proposto, Senhor Deus. Oramos, Pai Santo querido, em nome do Senhor Jesus e glorificamos o Teu santo nome, Senhor Deus. Em nome do Senhor Jesus, amém, Senhor. Glória a Deus.